paz do Senhor Jesus. Eu sou Silvana Soeiro e estamos começando mais um programa Vivendo em Segurança, um programa pensado em você, para que você possa construir uma família segura. Hoje estamos com um tema muito importante para você e para mim. Eu também estou nessas questões de poder escolher a melhor escola para o meu filho. E hoje eu estou trazendo para vocês o diretor da Escola Dodge. Ele é tem mestrado em Química, é também professor de Química, atuou em várias escolas da região aqui do estado do Espírito Santo e tem um currículo vasto e hoje está atuando na Escola Dodge, uma escola pensada e construída para nós que somos cristãos, né? Uma escola conservadora que está pensando nos nossos princípios e valores. E trouxe aqui para falar um pouquinho para você que está aqui na nossa região, né, que pode estudar, colocar o seu filho nessa escola, mas também para você que não está na região e que precisa escolher a melhor escola dentro dos nossos valores e princípios. Então, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, minha Silvana. Obrigado pelo convite de estarmos aqui. Então, o senhor hoje atua na Escola Dodge, né? Sim. E como é que foi esse processo para o senhor? Antes, o senhor dava aula e atuava na coordenação e em várias escolas aqui da região. Como Sim. que foi esse processo assim, de escolha da educação? Porque a gente também precisa identificar. O senhor é químico, podia estar atuando hoje numa grande empresa. Sim. Por que escolheu estar atuando na educação? Na verdade, Silvana, é a primeira vez que eu falo assim em público sobre isso, né? Nós vivemos pela misericórdia do Senhor, né? E quando eu era jovem, existia uma escolha entre fazer curso técnico de Química e curso técnico de processamento de dados. Antigamente chamava assim informática, né? Processamento de dados. E eu me lembro que na época da escolha do curso, da prova lá da escola, a coisa mudou em questão de tempo. Você vai fazer Química. Aí eu fiquei pensando nisso, mas para que eu vou fazer Química? Isso não serve para nada. Onde que eu vou trabalhar? A Petrobras não era o que era, né, muitos anos atrás, mas enfim, o Senhor foi conduzindo e eu fiz o curso de Química, técnico de Química, depois eu entrei na licenciatura, no bacharelado de Química, e no primeiro período de Química eu já comecei a dar aula, mas eu era professor de matemática, entrei na escola pública, e quando eu vi como que a educação era, eu já gostei. Eu nunca fui um aluno exímio, muito técnico, mas eu sempre gostei da área de ciências exatas e acabei me afeiçoando pela profissão, pelo desejo da profissão, né? Pelo ímpeto da profissão. E aí isso foi em 2000, né? Então nós estamos em 2025, já tem esse tempo aí que trabalhamos com escola. Em 2004 para 2005, eu me tornei coordenador de escola, de um pré-vestibular famoso aqui do Espírito Santo. Aí dali para frente comecei a trabalhar com a administração de escola. Em 2008 fui integrado na administração de uma escola. Em 2014 eu assumi uma outra administração. Então desde lá eu sempre fui dessa área do controle da administração. Mas eu nunca deixei de ser professor, tanto que até hoje eu dou aula. Eu estou no Dodge, mas uma meia manhã de um dia da semana eu ainda dou aula. Eu faço isso porque eu tenho para mim que se eu parar de dar aula eu vou perder o tempo da profissão. Porque eu ser diretor de escola, técnico, eu vou perder o entendimento da filosofia do que significa a escola. Então, para algumas pessoas, a escola é um método... você tem que escolarizar, mas escolarizar não é assim, é orgânico. Então, tem uma série de questões, de entendimentos. Algo que o pastor não sabe, que ele vai acabar de saber, gente. Eu sou delegada de polícia, mas eu já fui professora antes. Durante 8 anos da minha vida, a educação está no meu sangue. E hoje eu estou numa função na polícia, inclusive, tocando projetos educacionais dentro das instituições para o público da sociedade, também para a instituição, né? Trabalhando com homens autores de violência. E a gente, quando tem educação, não tem gente. A gente não larga, né, pastor? Não larga. É uma coisa diferente. A satisfação de ver o aluno progredir, só sabe quem tem. Então, a gente vive disso e... Eu já tenho aluno que já foi vereador, advogado, médico, mesmo porque eu comecei
bem cedo também, e aí e graças a Deus a educação me deu muitas coisas, inclusive o pagamento da minha faculdade, porque eu não tinha condições, mas foi dando aula que eu consegui uma atuar e benção. fazer isso. O reconhecimento é muito bom mesmo. E aí, o senhor já deu aula em várias escolas? Sim. Públicas e... Eu só dei aula em uma escola pública. Logo depois eu fui para a escola particular. A minha experiência em escola pública ela é muito curta. Curta mesmo, meses. Eu sempre estive nas escolas particulares, que é um perfil diferente, né? Então, eu vejo as pessoas falando e a gente convive com os companheiros da escola pública, mas a realidade é absolutamente diferente. Assim, a escola particular pode ser qual for. É óbvio que as escolas particulares são diferentes, mas a diferença da escola pública para a escola particular, sendo ela a escola particular mais simples que existir, é bem expressivo. E que diferença é essa que o senhor vê? O nosso assunto é segurança, né? Existem muitas diferenças, acadêmicas, técnicas, físicas, filosóficas, estruturais, emocionais, assim, de uma maneira geral. Mas quando a gente fala de segurança, principalmente, a diferença é muito grande, porque a escola pública, ela tem uma preocupação de um determinado tamanho. A escola particular, a preocupação é muito maior. Então, quando você pensa em as pessoas que entendem menos de escola ou de repente que não têm filhos, imagina que segurança é portão e grade, né? Não. Sim, mas que não é, né? Tem muitas outras coisas em volta. Então, a escola particular, ela tem essa preocupação. A gente chama isso de socioemocional. Dentro do socioemocional tem a intervenção de segurança, que são umas outras coisas que a escola particular isso tem, claramente. Hoje, na escola que o senhor atua, que é a Escola Dodge, quais são essa preocupação que o senhor tenta implantar e não tenta, né, mas implanta na instituição que o senhor atua hoje? Sim, quando a gente estava conversando aqui no início, você fez um comentário sobre progressismo, escola progressiva e escola conservadora. Isso, o senhor pode até falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um aspecto muito importante, meu irmão. O senhor sabe o que é uma escola conservadora, uma escola progressiva? É algo que o senhor precisa saber muito, porque é o primeiro ponto que você precisa estar atento para colocar o seu filho. A escola você precisa olhar, e o pastor vai explicar exatamente isso para nós. A escola... existe um mundo de vetores que interferem no raciocínio, mas existe um pensamento que hoje a pedagogia ela é uma faca de dois gumes muito perigosa. Então a pedagogia progressiva, que gera a escola progressiva, ela tenta suavizar e até ignorar fatores muito simples, como por exemplo a natureza de Deus. Então a natureza de Deus ela é absolutamente ignorada pela escola progressiva. Então, aquilo, por exemplo, que nós lemos na Bíblia como o amor natural, isso não se considera. Então, é uma escola onde a luta, o desejo do embate por aquilo que realmente é imposto pela sociedade, desses interesses que a sociedade tem, a escola dá mais valor do que o próprio conteúdo. Então, a escola progressiva... ela tem uma ideia que ela diminui consideravelmente o ato de escolarizar e aumenta fundamentalmente o ato de politizar. Então, quando você olha para o progressivo escolar, o que você vai ver a diferença é essa. Então, a parte política da escola ela é muito elaborada. A parte formal, acadêmica, estrutural, de matemática, física, química, biologia, história, geografia, a própria filosofia e sociologia, porque veja, Silvana, às vezes o servo do Senhor tem medo de filosofia e sociologia, mas não há o que ter medo. Então as coisas, elas todas estão aí listas, mas há coisas que não nos convêm. Então o servo na comunhão ele vai entender que aquilo ali não provém e a escola progressiva, ela cria um raciocínio maçante de que a verdade é a verdade deles. Inclusive há relatos no Brasil e recentemente não, no meio do ano passado, relatos aqui no Espírito Santo, de escolas que subjugam, inclusive, a existência da Bíblia. Eu estive numa escola que eu trabalhei nela há muito tempo, que há 2 anos atrás, olha como é que a escola progressista é. Na porta da escola estava tendo uma campanha de uma igreja evangélica tradicional muito expressiva. E eles têm o costume de entregar aquele livreto do Novo Testamento. Um ato evangelístico deles e tudo certo. Os alunos iam chegando e recebendo a Bíblia. Nessa oportunidade, eu já vi muita coisa, mas essa realmente, para mim, foi a pior.
Inclusive que eu até pensei no motivo do que eu estou fazendo nesse lugar, né? Aquele pensamento que o servo sempre tem. Um aluno que eu já conheci há algum tempo, ele pegou aquela Bíblia e ele fez vários desenhos, página por página. Todos os desenhos que ele fez eram desenhos que explicavam claramente a opressão e a operação do adversário na vida daquele menino. Se ele tivesse feito o desenho e guardado para ele, ninguém saberia. Só que o que aconteceu? O desenho dele incomodou os colegas. E aí, fatalmente, nós, né, vimos o que ele desenhou, porque isso tomou uma publicidade na escola. E quando ele foi levado à coordenação, porque isso, de acordo com o que se entende no regimento escolar, é uma coisa que suscita o ódio. Então, todas as coisas que suscitam ódio no regimento escolar não podem. Isso não pode acontecer. A escola pegou, não, isso aí não significa nada, isso é a opinião dele. Então, a escola progressista, ela desvaloriza. É óbvio que esse exemplo ele é radical, né? Mas isso, para efeitos, isso acontece. Assim, isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. Eu costumo dizer, Silvana, para os pais, até lá na igreja que estamos, que eu falo com os jovens, né, apresento os pais. Falo assim, os pais de vocês não têm consciência de como é a escola que vocês estudam. Porque se você eu tive essa sensação quando meu filho estava na pandemia, onde eu vi os professores dando aula. E não foi nem com o meu filho que o professor abordou, mas foi com os filhos dos outros. E eu falei, meu Deus, o professor fala assim com o aluno, e aquilo me feriu. E eu não gostei. Pois é. Mas assim, eu vou fazer essa pergunta depois. Eu vi, assim, um exemplo de escola progressiva e escola conservadora. Por exemplo, meu irmão, a escola progressiva, ela prega que existe o banheiro, é unissex. Então, homens e mulheres podem frequentar o mesmo banheiro. A escola conservadora, ela tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. Já a escola... E isso já está sendo implantado na nossa região, inclusive. Sim. No nosso estado, e eu acho que talvez no lugar onde você está também. E a gente precisa, né, fazer essa pergunta. Sim. Então, a importância de um valor, né, que é muito importante para a gente. Nós viemos de Deus. E Deus fez homem e fez a mulher. Exatamente. E a escola, quando ela tem esse pensamento contraditório ao natural de Deus, olha como é que funciona, por exemplo, para os pais. Essa questão, por exemplo, do uso do banheiro e da natureza, né? Chega lá uma pessoa e decide usar um outro banheiro. Aí a escola, ela tem que ter uma intervenção direta e objetiva. Fulano de tal, por favor, sem excesso, o seu banheiro é ali. Pronto, acabou. Agora, a escola, quando ela é progressista, ela não faz assim. Ela tira por menos e ela cria um ambiente de tranquilidade numa situação dessa. Não vamos ficar tranquilos, não tem problema não, tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Tá tudo bem para o pensamento deles. Quando você olha para a escola conservadora, e aí, por hora, Silva, nós não podemos deixar de dizer, não há só a escola Dodge assim, nós temos muitas outras escolas confessionais, porque geralmente isso se encontra na escola confessional, que defendem a natureza de Deus, por exemplo, a violência, a agressividade, tudo mais, de uma forma sem negociação. Mas as outras não. Então, essa coisa da diferença de um para o outro é muito clara, né? Isso é muito claro. E qual a importância dos princípios e valores conservadores na formação de uma criança? Para o irmão que está nos ouvindo, eu preciso dizer que de 1 a 12 anos, até 6 anos você forma o caráter, mas até 12 anos está formando todo o pensamento do seu filho. Então, dentro disso, qual a importância da escola conservadora? Aí eu vou aproveitar para os irmãos, né, para falar da escola que nós vivemos nela. Lá a nossa experiência, é óbvio que a escola Eduardo Dodge ela é uma promessa de Deus e nós temos trabalhado para que todos os irmãos tenham acesso a ela. E isso aí, o Senhor sabe todas as coisas. Mas nós começamos o dia com um clamor.
Para que as pessoas entendam essa questão da segurança, os detalhes são importantes. Então, veja. É porque às vezes o irmão pensa na segurança só naquela violência, naquilo que você vê, mas a segurança está em todos os aspectos, né, pastor? Exatamente. Inclusive na segurança dos seus valores que estão sendo preservados, na forma como o seu filho está sendo conduzido, no conteúdo, na formação dele, porque ele precisa estar bem encaminhado orientalmente, e é isso que o pastor vai passar para nós. Nós reunimos os alunos na quadra, então todos estão lá alinhados. E aí veja, só o efeito de todos os dias de manhã eles se colocarem alinhados na quadra, no mesmo lugar, em silêncio, para a oração, já demonstra o perfil da escola. Então, não existe aquela gritaria, aquela agitação. Eu vou dar um exemplo sobre o que eu quero dizer nesse exemplo, fazer um comentário. A segurança, ela vem, inclusive, do padrão organizacional. Quando a escola tem ordem, ela vai alcançar a segurança com mais facilidade. Então, para quem não é do Espírito Santo, não é da Grande Vitória, não tem acesso à escola Dodge, vai escolher uma escola. A primeira coisa que eu olharia, que eu olho, né? Eu não olharia porque a minha filha estuda no Dodge, graças a Deus, né? Mas essa escola é organizada. O que é organizado? Se as pessoas estão uniformizadas, se o portão ele está sendo fechado ou não, se os alunos entram em ordem, se os funcionários têm um comportamento sempre dentro de uma rotina. Essa estrutura de organização, ela gera segurança. Segurança de eventos que são programados e os eventos que não são programados. Esse ambiente, ele inclusive modela a mente do aluno, porque ele vai ver que a escola é diferente. Recentemente, o pai do aluno nos procurou e para dizer que ele estava saindo da escola. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele, não, meu filho não quer ficar aqui, mas ele vai ficar aqui de qualquer jeito. Mas não vai ficar por quê? Ele falou, essa escola de vocês é muito certinha. E ele não quer ficar aqui. Aqui é tudo muito certinho. Eu falei, mas o que é muito certinho? Esse negócio de banheiro, de horário de esporte, de não sei o quê. E foi falando das regras, os padrões da escola. Falei, não, se o problema do seu filho é esse, aí eu não consigo te ajudar, porque realmente isso aí é certinho. Porque veja, Silvana, como que eu vou fazer, você que é uma pessoa que prima pela regra e pela lei, se você não obedece, se você está em desobediência, você está infringindo um padrão que foi criado, uma estrutura legal, então eu preciso da ordem. Então a escola, você vai escolher uma escola... Hoje, o maior problema que eu tenho com os estagiários quando eu trabalho, sabe qual é? Até que em Linhares eu não tive esse problema, já ressaltando para as minhas estagiárias que vão ouvir. Eles não sabem ouvir não. Eles não sabem ser chamados a atenção, tipo assim, olha, esse trabalho seu precisa ser modificado, precisa ser... o horário, a roupa... tem que ser adequado ao ambiente. Eles não conseguem ouvir isso. Por quê? Porque não conseguem estabelecer regras desde pequeno. Isso aí. E a importância que a regra faz. Meu irmão, a regra é importante. Você está ensinando seu filho. A regra na escola é tão importante, pastor. Sabe por quê? Porque lá na empresa dele tem hora de sair. Ele tem a roupa para chegar. Isso. Ele tem que tratar bem o colega dele de trabalho. Então, eu falo que a escola é simplesmente antecedendo a formação que ele vai ter na carreira dele. Isso aí. E nós estamos vendo um tempo também, né, Silvana, que há muitos alunos adolescentes, hoje já jovens. Eu li um artigo recentemente as pessoas nomeiam as gerações de muitas formas, X, Y, Z, J, W, X. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa geração que no início do século XXI eram adolescentes, entre 2010 e 2015 jovens, e hoje já estão na fase adulta, o giro que eles estão gerando no mercado de trabalho. Eles não conseguem se manter, a média não está dando 3 anos. Então, o que o artigo disse é o seguinte, eles não estão conseguindo obedecer o padrão do emprego, e aí eles pedem demissão ou são demitidos. Não está gerando estrutura de fixação, o mercado não está absorvendo e fixando, porque eles não têm o critério. Lá na escola Eduardo Dodge, nós temos uma coisa assim, por exemplo, relacionado com família. Então, veja, sobre segurança. Uma coisa que nós vemos muito hoje, até profético isso, é as dissensões familiares. Então, há escolas que elas induzem a desestrutura familiar. E isso gera a insegurança, assim,
com clareza. Vamos imaginar essas coisas, por exemplo, da sociedade do vício, né? Quando você tem um vício no adolescente, ele vai gerar um comportamento violento e o primeiro grupo a sofrer é a própria família. Quando você tem uma escola que a estrutura ela não permite isso, porque ela não abre esse tipo de coisa, a psicologia chama de travas, né? São os bloqueios emocionais. Então a pessoa já vai entendendo que aquilo ali não vai dar certo e que ela não precisa daquilo ali para ser feliz. Ela vai ser feliz de outra forma. Então, são formas de se enxergar. Outra coisa que eu faria, ô Silvano, fica a sugestão para os pais, quando for escolher uma escola para o filho, vai na saída da escola, não é na chegada, é na saída. E dá uma olhada no que está acontecendo. Na saída dos alunos, eles indo embora. Para o carro e fica olhando. Vai num restaurante onde eles almoçam e vê os assuntos, as conversas, porque, irmãos, acredite se quiser, a diferença é muito grande. Você vai tomar um susto quando você vir. Quem é de escola sempre observa, né? Mas se você fizer isso, você vai notar. E aí tem outra coisa de segurança, ô Silvano. No final do ano passado, uma jornalista de um dos jornais aqui do Espírito Santo foi lá na escola fazer uma entrevista conosco sobre o uso do celular. Porque saiu uma lei que proíbe o celular. Aí ela falou assim, eu queria que você desse Eu não sabia que o assunto era esse, né? Mas ela foi lá. Queria que você desse uma palavra sobre como que vocês vão administrar o uso do celular, que para mim, fugindo desse aspecto óbvio da segurança, até falando com um policial, o celular é um perigo, assim, se eu fosse contar as histórias de celular aqui, você que é da polícia, talvez não se assustaria, mas os irmãos vão se assustar. Aí ela falou que queria que você dissesse o que vocês vão fazer. Eu falei, olha, Patrícia é o nome dela, eu não vou fazer nada porque aqui nunca pôde celular. Ela, como assim? Eu falei, não, aqui não pode. Celular aqui é infração. Celular não é indisciplina, porque no regimento escolar... Isso você tocou num ponto muito importante que eu gostaria de falar, sobre a questão da disciplina. Como é que a escola de vocês, ela trabalha essa questão da disciplina, que é muito importante. Sim. E aí você já vai citar um exemplo, né? E o que o pai tem que olhar, porque se a escola for livre demais, o aluno... O que você está formando no aluno? Ele tá tudo bom para ele não tem limite nenhum na escola, ele pode fazer o que for, pode ficar no corredor da escola, não pode deixar de assistir uma aula. Sim, Não, esse que é o detalhe, né? Para nós, a indisciplina, ela tem uma lista de coisas. E a infração é outra lista de coisas. Então, por exemplo, que não é o assunto, mas que todo mundo se preocupa. O bullying. O bullying não é uma indisciplina. O bullying é uma infração. Então, eu costumo dizer, lógico, da nossa forma, né, escolar, para os pais entenderem o seguinte, se o seu filho fosse maior de idade, a infração era crime. Se ele é menor de idade, é infração. Então, a violência, por exemplo, isso aí é uma infração no nosso regimento. Não tem conversa. E lá na escola Eduardo Dodge não tem conversa. A infração é uma vez. Então, bateu, e todas as violências que existem relacionadas à agressão, é uma vez. Então, nunca tivemos, pela graça do Senhor Jesus, nunca tivemos isso de chegar nesse ponto. Nunca tivemos esse tipo de evento. Não é o comportamento dos alunos. Aí você vai me perguntar por quê? Porque, volto àquilo que eu disse da segurança. O ambiente gera esse comportamento. Então as pessoas... Isso é verdade. Inclusive existe uma tese no direito, na minha área, né? Que é uma tese que veio dos Estados Unidos, do Tolerância Zero, que é um nome que foi dado. E lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles pegaram um carro e eles quebraram o carro todinho, colocaram num ambiente normal, numa comunidade normal, onde não havia violência. O carro estava todo quebrado. O que aconteceu? Aquele ambiente, por estar um carro que estava todo quebrado, começou a gerar a violência ali, porque ele estava desajustado. O que aquele carro está fazendo ali? Começam a imaginar roubo, crimes, e fizeram o contrário também. Colocaram num ambiente um carro e verificaram, eles até deram das janelas quebradas, o nome da teoria, que justamente o ambiente, a forma como está aquilo pode influenciar no comportamento das pessoas no meio. Então, o senhor está me dizendo que o ambiente da escola influencia no comportamento nas decisões. E para responder o que você falou, ô Silvana,
Nós, na escola, nós somos uma parte da igreja lá. Então, nós temos metade dos alunos, talvez um pouco mais, que não são da igreja. Eles acabam se acostumando conosco. E nós somos um povo de ordem. O que significa? Que eles, sabendo disso, nós, já avisados disso, não pode. Então, a questão do celular, não pode. Não pode ver a hora no celular. Não pode ver a hora. Quem vê a hora, eu falo com eles, né? Quem vê a hora é relógio. Celular desligado. Inclusive, para que todo mundo entenda, pode o celular? Pode. Dentro da van, do portão para fora. Se ele tirar uma foto do celular dele, da escola, e nós pegarmos, ele vai ser enquadrado nos requisitos lá, nos critérios, né, do que o regimento fala. Não pode. Porque uma foto significa muita coisa. Há fotos que a pessoa que foi capturada na foto, né, registrada, ela não quer. Então, como nós não temos interesse nisso, então não pode. Não pode gravar essas coisas todas. Não, mas eu quero usar... o equipamento é bom para gamificação, os métodos de pedagogia de pedagogia ativa, as multiplataformas de conhecimento. Não tem problema, nós temos informática, nós temos tablet, nós temos totens holográficos. Ele não precisa do telefone. Vocês concedem, então, esses instrumentos para a pessoa? Sob controle. Sob o nosso controle. Até porque vai estar os aplicativos que vocês desejam. Exatamente. E não vai ser aleatório. Tipo, a criança não vai pegar um celular, um tablet aleatoriamente. Vai estar dentro do contexto pedagógico da escola. Exatamente. Então, o pai precisa observar esse acesso da escola e esses conflitos, né? E a importância também do próprio meio onde a criança vai estar atuando. E sobre essa importância dessa escola, dele escolher essa escola, porque ele vai ter amigos que vão influenciar. A neurociência diz que nós somos os 5 pessoas que mais nós convivemos. Então, aquelas 5 pessoas que eu mais convivo é aquilo que vai me influenciar. E eu sempre falo a importância disso, porque, assim, às vezes eu tenho uma pessoa que é muito negativa, que fala muita coisa ruim. Então, se eu convivo muito com ela, de certa forma, eu vou estar influenciando. Isso não sou eu que estou falando, não, meu irmão. É a neurociência. Quem fala isso é a ciência, não sou eu. Então, se o seu filho está convivendo com uma pessoa que não tem os mesmos valores que o seu, ele vai estar, de certa forma, absorvendo isso. Sim. E o que você poderia falar para este irmão que está nos ouvindo, essa influência desse meio, né? Como educador, né? Além de diretor, o senhor é educador, nem largou a educação, porque está ali na sala de aula. Então, assim, a importância deste meio para a criança, né? As amizades. Olha, Silvana e irmãos que nos ouvem, essa é uma escolha que, para nós, ela é muito clara. Ela é muito clara. Eu estou numa posição que é muito difícil de ouvir, porque as pessoas vão achar que eu estou tendo unilateralidade no pensamento, uma vez que eu sou o diretor da escola. Mas eu sou de escola há muitos anos. Então, quem trabalha com escola... São 25 anos, tá, gente? Já fiz as contas de 2000 a 2025. São 25 anos boda de prata já na educação. Estamos nessa vida então, realmente, 25 anos não são 25 dias. E assim... A minha filha, ela estudava numa escola, antes de eu estar no DOD, que muitas pessoas consideram o ideal do lugar que nós moramos. E quando a minha filha tem uma especificidade lá, a característica dela toda criança tem. Quando nós trouxemos ela para a escola DOD, o que foi que aconteceu? Com a minha filha e que acontece com o filho de todo mundo. A nossa aula de música, os louvores que cantam são os louvores das crianças, das CIAs. Então eles cantam Você Sabe o que é Salvação. Eles cantam Maranata, Jesus em breve virá. Eles cantam a alegria de servir ao Senhor, a esperança de estar na eternidade e a grandeza da Trindade de Deus. Isso é o louvor deles. Junto com isso, o estudo bíblico. Então, invariavelmente, uma vez por semana, eles têm acesso à regra de vida do servo. Então, quando você fala de segurança, não tem como a gente não dizer. Porque as pessoas pensam assim, mas vocês vão evangelizar o meu filho para a Igreja Maranata? A gente fala assim, não, porque o nosso compromisso não é com o nome da igreja, nosso compromisso é com uma palavra, Jesus vai voltar.
Então, quando nós usamos... Eu conheço várias pessoas que estão nessa escola que não são da nossa igreja, ainda não é da Igreja Maranata. Inclusive, elogiam bastante, postam bastante foto no Instagram. Gostam, né? Gostam do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Até porque eu não chamei aqui só porque o senhor está numa escola que é da Igreja Cristã Maranata e o programa está aqui, porque a gente quer trazer para a pessoa que está nos ouvindo a segurança da melhor escolha, né? Isso. E essa segurança para a gente que está aqui realmente está me influenciando a tirar meu filho da escola. Na verdade, gente, no início do programa ele já me influenciou com uma palavra que ele falou que ele não sabe, mas que para mim é um valor que é inegociável. Então aí eu vou ter que pensar. E eu não acredito que as pessoas que estão nos ouvindo têm que começar a criar princípios inegociáveis. Isso. Então eu na minha vida, toda a minha vida, pastor, ele é gerido por princípios. Então assim, Deus é um princípio negociável na sua vida? Então quanto tempo você está dando para Deus na sua vida? Se você está dando pouco tempo para ele, então ele não é um princípio absoluto para você. Você tem que começar a repensar. Então, se a educação do seu filho é um princípio absoluto para a sua vida, o que você está escolhendo para o seu filho? E aí, já pensando nisso, no tempo que nós temos para essa primeira parte do programa, porque nós vamos fazer o tema aqui, gente, era para fazer só um programa, mas a gente começou a conversar antes do programa e aí já definimos fazer 2. Nós vamos ter uma segunda parte só falando sobre bullying na escola. Mas, assim, uma mensagem de encerramento que nós poderíamos deixar para o nosso irmão, com um princípio de educação e valores. O que você acredita que o irmão deve, nessa segurança de construir realmente uma vida segura para o seu filho, né? Um filho, para a gente, é tudo. E o que você diria aos pais que estão nos ouvindo? Olha, irmãos, sobre o que tem acontecido conosco na escola, vale muito a experiência de Jacó e de Esaú. Porque um dia, Esaú olhou para ele assim, dizendo que tinha muitas coisas. E ele quis influenciar o irmão dele pelas muitas coisas que ele tinha. Então, hoje, as escolas, elas têm muitas coisas. Elas têm muito recurso pedagógico, elas têm uma estrutura muito bonita, elas têm professores muito capacitados, elas têm um uniforme, elas têm uma estilística social que as pessoas também buscam. Mas hoje nós estamos vivendo a resposta de Jacó. Quando ele olhou para o irmão dele, ele falou assim, mas eu não preciso não, porque eu tenho tudo. Então nós não temos muitas coisas, nós temos tudo. Porque para nós, o Senhor é tudo. Então todas as coisas que vêm depois do Senhor, elas são maravilhosas porque estão sob a vontade dele. Então a nossa escola hoje, irmãos, ela tem tudo. E como o Salmo diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós ensinamos, Silvana, sem dúvida nenhuma, em rigor e em técnica. Não, eu tenho visto, inclusive, assim, eu tenho visto, gente, nem a escola Dodge, eu tenho ouvido os pais da escola Dodge, crianças que têm feito Olimpíadas, Conguru, que têm participado de Olimpíada de Matemática, que participam de várias situações assim, que nós temos dentro do currículo, existem vários concursos que as crianças acabam participando para poder estar trabalhando, e eu tenho visto isso. Então, sim. assim, a escola Dodge não tem deixado o conteúdo, Sim. porque a gente precisa fazer uma formação, mas está somando este conteúdo, né? A bênção, isso. E nós, assim, estamos numa caminhada para onde nós queremos estar. Nós ainda não chegamos na escola que que o Senhor tem para nós. Então nós estamos em desenvolvimento, aprendendo, melhorando e ouvindo as famílias, né? Porque isso a gente precisa de fazer, fazemos sempre. Mas o Senhor tem abençoado, o trabalho tem sido feito e a segurança, ela é estabelecida. Para quem gosta de segurança, antes da gente encerrar essa parte, o pastor de Deus sempre gosta disso, né? A escola Dodge, ela tem um número de câmeras que hoje, eu estava pensando nisso antes de vir para cá, e eu não sei te dizer, mas eu acho que passou de 130 câmeras. Isso é algo incomum em escola. Isso quem está falando é uma policial. Isso é algo incomum em escolas. Por quê, gente? É muito caro. É caro. Segurança é caro, tá? Então, tem também questão de segurança pessoal, assim, no sentido de porteiros, segurança armadas. Explicar isso. Nós temos esse número de câmeras, nós temos reconhecimento facial, nós temos controle de comportamento,
existe identificação de entrada e saída de carros, placas. Então, essa parte física, ela é muito robusta. Nós estamos agora em aumento, né? Graças a Deus, nós tivemos um aumento do dobro, né? Então, a escola tinha um tanto, esse ano nós já estamos para 2025 com o dobro do que tínhamos. Então, já foi feito um investimento para o aumento da segurança, a portaria principalmente, a entrada, a saída. Nós temos rotineiramente a visita daquele setor da Polícia Militar responsável pela escola. Na parte do bullying, eu detalho essa parte. Sim. Eles têm contato com os alunos, nós temos o trabalho do PROERD, que é o trabalho de prevenção. Sim. Então, essa parte de segurança geral, a escola está bem alinhada. A gente falou em segurança, né? Que é a segurança que vocês conhecem. Falamos também sobre a segurança de conteúdo, porque eu acho que a escola hoje segue as portarias do MEC, o conteúdo. Como é que é também essa questão? Não, isso aí é obrigado, né? A escola que não faz isso, ela perde até o direito de existir, né? Então, existe uma lei, que é a lei que gere a base da educação, e aí existe a base, a BNCC, nós cumprimos ela rigorosamente. Às vezes eu fico muito preocupada, pastor, porque às vezes visitando escola, quando eu falava sobre isso, a gente não é uma escola conteudista, né? Para menosprezar a escola que está ali tentando realmente conduzir a matéria corretamente. Falando sobre isso também, como é que a escola de vocês atuam? Existe um movimento social muito grande, principalmente midiático, para que a escola não vire uma escravatura acadêmica. Só que nós temos uma coisa que precisa de ser entendida também, que o currículo, ele não pode ser ignorado em detrimento das situações, né? Então, se você parar para olhar para os irmãos, né? Eu conheço o pai da irmã Silvana, ele é um exímio acadêmico da língua portuguesa e do latim, se não me falha a memória. Isso. E quando você pega o tanto da técnica que ele foi instruído e compara com o que é hoje o curso de letras, você vai notar que existe um déficit, talvez, de 2/3, por aí. Então, o que tem que ter acontecido? Eu falo isso até como professor. Quando eu trabalho muito tempo com o vestibular militar, quando a gente dava aula para o vestibular militar em 2005, o tanto de matéria era hoje, é como se era um bolo, você tirou ali 75% do bolo, sobrou um pouquinho, é isso que cai na prova. Então, o mundo tem deixado de lado. Só que essa exclusão do conteúdo tem gerado um profissional incapaz, que é o que nós comentávamos antes sobre a geração que não está se fixando no emprego. Aí você tem um advogado que é mal instruído, você tem um dentista que é mal qualificado, você tem um médico que atende no pronto-socorro sem nenhum tipo de especificidade das suas decisões. Então, lá na escola Eduardo Otti, o que nós temos feito? É óbvio que a escravidão ao conteúdo, ela gera problemas emocionais. Então, a gente tem esse cuidado. Mas a matéria, ela não pode deixar de existir. Então, eu falo com os professores mesmo assim, você não pode deixar de dar a matéria porque você acha que não importa. A matéria não importa para você, mas para a vida vai chegar uma hora que ela vai importar. Então, você tem que dar a matéria. Ah, mas eu não gosto. Não, mas aí a nossa função aqui não é gostar da matéria. A nossa função é ensinar. Então, essa segurança ela é garantida na escola. Ela é garantida sem dúvida nenhuma. Isso não tem negociação. E o pai, quando nós estamos pensando assim, estamos aqui na região do Espírito Santo, temos a escola Dodge. Mas quem não está, que está em outro, ele precisa realmente observar isso na escola? Sem dúvida nenhuma. Aí tem outro aspecto da segurança, né, o Silvana, que é a questão do material didático, né? E isso é um problemão no Brasil. Porque todos os materiais didáticos, todos não cabe, né? Mas, sim, de todos que as pessoas conhecem, que isso é um ou outro que tem que as pessoas quase não sabem que existe. Eles têm um viés ideológico estabelecido claramente. Aí você pensa, mas e lá no Dodge? Não, lá no Dodge nós usamos um material que ele é evangélico e que todo o capítulo dele começa com um texto. Então existe uma reflexão de um texto bíblico em todo o início do capítulo. O professor tem que fazer? Não. Mas o aluno, quando ele vai estudar, ele está vendo aquilo lá. Então, nós não temos nenhum tipo de coisa que desvia a grandeza de Deus, nem a soberania do que significa. Então, a segurança no material didático é uma coisa que os pais têm que olhar. E isso, como ele está sendo usado. Então, não adianta você ter lá 40, 45 aulas por semana
E o menino, ele fica exausto, ele não está aprendendo nada, ele está dormindo pouco, porque é uma preocupação. Então, assim, é um contexto, tem que ter o equilíbrio. Nós entendemos o quê? Uma escola de 30 horas, 35 horas por semana, para o ensino médio, é o ideal. Para o ensino fundamental, anos finais, que é de 6º a 9º ano, 30 horas. Mais do que isso, já começou a gerar problemas de tempo. O Fundamental 1, quando 30 horas, eu não sou, o Fundamental anos iniciais, eu não sou muito a favor não, mas tem vários pensamentos pedagógicos que defendem isso. Mas nós entendemos que a criança entre 6 e 11 anos de idade, ela está numa fase que a instrução dela tem que estar diretamente ligada ao trabalho mecânico do corpo. Então, brincar, correr, se exercitar, vai fazer bem para ele. Então, tem uma coisa que a gente sempre diz, né? Nós temos crianças hoje, principalmente pós-pandêmicas, que elas não conseguem subir escada direito. Elas não têm estrutura articulada, porque são crianças do computador. Viciadas em dopamina. Exatamente. Depois a gente faz um programa só sobre o vício do dopamina, senão a gente vai ficar aqui. O raciocínio dopaminérgico, ele mesmo. Mas vamos encerrando, porque não dá mais, porque acho que a gente já estourou. Mas eu sempre, quando nós estamos no programa, a gente encerra com um versículo bíblico. Uhum. E eu não estou com ele aqui, até tentei, mas eu vou falar com as minhas palavras, né? A palavra do Senhor disse, ensina o caminho que o teu filho deve andar, que nunca mais ele deixará este caminho. E é um fato. Eu sou um exemplo vivo disso. A minha mãe, eu falo que a maior grandeza que a minha mãe me deu foi ensinar a mim o caminho que eu deveria andar. Então, eu tenho valores, eu tenho ética, porque a mim foi ensinado. Amém. E é algo que vocês precisam pensar quando colocam o seu filho, porque o caminho que o seu filho vai andar hoje, que você ensina, ele levará não só para a vida dele, mas para a vida dos seus filhos. Então, hoje eu ensino meu filho no mesmo caminho, porque a mim foi ensinado. Então, a geração vai passando de geração em geração. É um ensino eterno, né? E aqui nós estamos falando para você, meu irmão, justamente deste ensino eterno, né? Dessa palavra, da importância da escola na formação do teu filho. Então, na hora de escolher a escola, não tendo a escola Eduardo Dodge, mas tendo uma escola, pense na melhor escola, que vai conservar os seus valores e princípios. Escreve no caderninho lá, quais são os meus princípios, quais os meus valores. Isso não pode ser violado, são inegociáveis. Então, eu não negocio esses valores. E aí você começa a pautar a sua vida nessa segurança de que os meus valores não podem ser feridos. Amém. Né? E que é importante. Encerrando, uma palavra para nossos ouvintes. Irmãos, confia no Senhor, espera nele, porque certamente ele vai fazer todas as coisas. E lembre que os nossos filhos são a nossa maior herança. Nós estamos vivendo o tempo que o inimigo ele tem tido um trabalho dedicado às crianças. Mas o Senhor tem dado vitória à igreja e tem escondido os nossos filhos debaixo das suas asas. Vamos no clamor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Pai do Senhor Jesus. Vigiai e orai, tá, gente? Mas vigiar também, escolha a escola certa. Um abraço, vamos para o próximo programa com vocês, tá? Será sobre bullying também com o nosso diretor. Um abraço.